Meu nome é Jennifer Reis, tenho 32 anos. Na noite do jantar de 35 anos de casamento dos meus pais, entrei na sala com um único desejo, que por algumas horas, pudéssemos finalmente nos sentir como uma família de verdade. Depois de 2 horas de estrada saindo de Seattle, meu coração pesava não só pela distância, mas pelos anos carregando sozinha o peso de mantê-los em pé. 60 pessoas enchiam o espaço, primos, vizinhos, amigos rindo e conversando, alheios à tempestade que crescia dentro de mim. Ajustei o vestido, forcei um sorriso e me convenci, talvez hoje seja diferente. Foi quando meu pai se levantou, taça erguida, a voz ecoando orgulhosa. A nossa filha, anunciou, os olhos brilhando de admiração, aquela que sempre esteve presente, iluminando nossas vidas, enchendo-nos de orgulho. Todos viraram-se para mim, mas seu olhar se fixou em minha irmã, do outro lado do salão, com suas calças manchadas de tinta e o ar despojado de artista. Ela é a alma desta família, continuou, o sorriso largo. Então, como um golpe, virou-se para mim, a expressão mudando. E ela, apontou diretamente para meu peito, nunca deu nada a esta família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 60 pares de olhos me queimavam como brasas. Minha irmã se mexeu, constrangida, mas calada. Minha mãe, com seu silêncio cúmplice, endossou cada palavra mais do que qualquer insulto. A dor apertou meu peito. Poderia ter gritado, listado cada real gasto, cada noite em claro, cada sonho adiado por eles. Mas, em vez disso, sorri, levantei-me e saí. Eles achavam que eu não valia nada? Estavam prestes a descobrir o quanto se enganavam. No carro com o motor desligado, o silêncio era tão denso quanto o barulho da festa que havia deixado para trás. Os dedos brancos de tão apertados no volante, revivi 6 anos de sacrifícios que enterrei no fundo da memória. Não estava pronta para ir embora. Não ainda. Precisava entender como cheguei ali, traída pela mesma família que sustentei nas costas. Tudo começou há 6 anos quando minha mãe ligou, a voz trêmula. Não conseguiam pagar a hipoteca depois que ela se aposentou do banco. $48 mil, transferidos direto para a conta deles, parcelados ao longo de anos, só para manter a casa que tanto amavam. Depois vieram as contas de luz, água, internet, 35 mil, porque a oficina do meu pai mal cobria as despesas. Paguei sem pestanejar, trabalhando até tarde como engenheira de software, cancelando férias, engolindo meus próprios planos. Nunca perguntaram como eu fazia, apenas aceitavam. E havia minha irmã, a artista, sempre à caça do próximo grande projeto, pintando murais em seu ateliê alugado no centro. $10 mil saíram do meu bolso para seu aluguel, materiais, anúncios de exposições. Ela ligava eufórica sobre uma nova obra, e eu transferia o dinheiro achando que era temporário. Mas o temporário virou eternidade. Meus pais a idolatravam, seus esboços enfeitavam a sala, seu talento era o assunto de todo jantar. Nunca mencionaram o dinheiro que eu enviava, as horas extras, a vida que coloquei em espera. Achava que fazia tudo por amor. Mas naquela noite, vendo meu pai erguer a taça para minha irmã enquanto me apagava, a verdade me atingiu como um soco. Não roubaram apenas meu dinheiro, roubaram meu valor. Ela, com seu jeito livre e descompromissado, era a joia da família. Eu, a sombra invisível, a que bancava o conforto deles sem receber sequer um agradecimento. O silêncio da minha mãe doía mais que as palavras do meu pai. Ela sabia de cada centavo, cada sacrifício, e mesmo assim permitiu que me apagassem. Revivi cada momento em que me calei, as ligações em que meu pai elogiava os quadros da minha irmã, mas nunca perguntava pelo meu trabalho. Os jantares em que minha mãe se extasiava com sua criatividade única, enquanto minhas promoções passavam despercebidas. 6 anos. $147 mil. Noites intermináveis em frente ao notebook, equilibrando as vidas deles enquanto a minha desmoronava. Dizia a mim mesma que era meu dever, que família vem em primeiro lugar. Mas dever não deveria doer assim, como uma faca cravada no peito. O pior não era o dinheiro. Era a mentira que vendiam para o mundo. Ela, a salvadora, a estrela, eu, a filha que nunca fez nada. Fiquei quieta, achando que meus sacrifícios falariam por mim. Mas não falaram. Nunca falariam. Não para eles. O celular vibrou no banco do passageiro. Uma mensagem da minha irmã. Não abri. Não conseguia. O peso daqueles 6 anos me esmagava. Cada real, um tijolo que carreguei sozinha. Dei tudo para mantê-los à tona. Mas naquela noite percebi, eles nunca me viram. Não de verdade. E isso doía mais que qualquer palavra do meu pai. Olhei fixamente pelo para-brisa, o mundo embaçado pelas lágrimas que me recusei a derramar. Algo dentro de mim mudou. Não era raiva, ainda não, mas uma determinação silenciosa. Não eram nada que pensavam.
e não permitiria mais que definissem quem eu era. 2 horas depois, cheguei em casa em Seattle, as mãos trêmulas ao destrancar a porta. Daniel, meu namorado, estava no sofá, o café na mão, seus olhos serenos encontrando os meus assim que entrei. Não precisou perguntar. Meu rosto dizia tudo. Desabei ao seu lado e as palavras jorraram. Como esperara que aquela noite nos unisse, como aguardar um mínimo de reconhecimento, só para ser humilhada na frente de todos. Não repeti as palavras do meu pai, ainda doíam demais, mas Daniel entendeu. Eles não te enxergam, disse, a voz firme. Você os carregou por anos, e eles agem como se fosse nada. Não deve lealdade ao seu silêncio. Suas palavras ecoaram em mim. Passará anos escondendo meus sacrifícios, acreditando que um dia notariam. Não notaram. Nem meus pais, nem minha irmã. Daniel se aproximou, sua mão sobre a minha. Conte ao mundo, insistiu. Deixe que saibam o que você fez. Você merece ser vista. Hesitei. Expor tudo parecia uma traição. Mas a dor de ser invisível era insuportável. Não engoliria mais. Peguei o celular e abri o Instagram. Os dedos tremiam enquanto digitava, libertando anos de frustração reprimida. 6 anos. 48 mil para a hipoteca deles. 35 mil para as contas. 10 mil para o ateliê da minha irmã. E hoje disseram que nunca dei nada à família. Apertei publicar antes que a coragem me abandonasse. A tela se iluminou com minha verdade crua, exposta para 2.000 seguidores. As notificações começaram a pipocar instantaneamente. Uma amiga da faculdade, você pagou tudo isso? Isso é absurdo. Um colega de trabalho, você é incrível por aguentar isso. Minha tia Diane, que morava em outro estado, mandou uma mensagem privada. Não fazia ideia, minha querida. Você é mais forte do que eles jamais vão entender. Aquelas palavras foram um bálsamo, uma prova de que alguém em algum lugar via meu valor. Rolei os comentários, o coração acelerado entre alívio e adrenalina. Minha família ainda não tinha visto a postagem. Provavelmente ainda estavam no restaurante, tentando encerrar a festa, alheios à verdade que agora se espalhava pela internet. Coloquei o celular de lado e respirei fundo. Pela primeira vez em anos, senti que recuperava o controle. Não era mais a filha invisível. Era Jennifer Reis, e meu valor não dependia da aprovação deles. Apoiei as mãos na mesa da cozinha, os dedos ainda trêmulos depois de fechar a tela do notebook. Daniel apertou minha mão com firmeza, seus olhos fixos nos meus. Você fez a coisa certa, ele disse, a voz calma como um porto seguro. Assenti, mas uma bola de chumbo se formou no meu estômago. Acabará de expor cada segredo da minha família ao mundo, e não havia volta. O sol da manhã filtrava-se pela janela, pintando listras douradas sobre a mesa, mas eu mal as via. O café ao meu lado estava frio, intocado como os anos que passei engolindo silêncios. A decisão de ontem à noite não era só um grito, era uma fratura. Algo dentro de mim rachara de vez, liberando uma determinação que eu nem sabia que existia. Não bastava mais esconder a verdade. Era hora de parar de carregar o peso deles nas minhas costas. Abri a conta bancária, os números piscando na tela como provas de uma vida que não era minha. Cada transferência, cada pagamento, um tijolo na prisão que eles mesmos tinham construído para mim. Meus dedos pairaram sobre o teclado, pesados com o peso de décadas de lealdade não correspondida. Comecei pelo mais recente, a conta do restaurante, $6.000 por uma noite em que fui apagada como se nunca tivesse existido. Cliquei no portal de pagamentos, localizei a cobrança pendente e a cancelei. Pagamento recusado, confirmou a tela. Uma exalação escapou dos meus lábios, como se um fardo invisível tivesse sido arrancado de mim. Depois a hipoteca. $48.000 em 6 anos, sangrados da minha conta para salvar a casa onde minha mãe chorava no telefone, jurando que era a última vez. O negócio do seu pai não está indo bem, ela dissera, e eu, como sempre, havia acreditado. Abri a transferência recorrente, aquela que salvara eles da execução hipotecária mais de uma vez. O cursor tremeluziu sobre cancelar pagamento automático. Um clique. Pronto. Não haveria mais salvamento. As contas de cartão de crédito vieram em seguida. $35.000 em dívidas acumuladas, supermercado, contas de luz, despesas que eles nunca se davam ao trabalho de explicar. Removi meu cartão das contas deles, cada clique um pequeno ato de rebeldia. Vínculo removido, anunciou a tela. Recostei-me na cadeira, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Mas foi o último que doeu mais. O estúdio da Amanda. $10.000 ao longo dos anos, para manter vivo o sonho dela enquanto ela me promovia sorrindo. Essa exposição vai ser a minha virada, Jen. Eu acreditara. Paguei.
Comprei tempo para ela, enquanto ela me tratava como um cofre forte com pernas. Abri o aplicativo de pagamentos, encontrei a transferência recorrente para o aluguel do estúdio e a encerrei. Transação cancelada. A tela piscou cruel em sua finalidade. Fiquei olhando para ela, a garganta apertada. Sua arte era sua vida, mas eu não podia mais bancar seus caprichos enquanto ela me via como um cheque em branco. Fechei o notebook com um estalo seco. O silêncio do meu apartamento era ensurdecedor, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Chega de carregá-los, repeti para mim mesma, as palavras afundando nos ossos. Uma onda de alívio me invadiu, como tirar um casaco pesado depois de um inverno eterno. Mas, debaixo dela, uma dor surda latejava. Eram minha mãe, meu pai, minha irmã. Passara anos amarrando meu valor à sobrevivência deles, e agora cortava esse cordão. Era libertador. Era necessário. E doía mais do que eu imaginava. Olhei para o celular ainda mudo. Nenhuma chamada. Nenhuma mensagem. Eles não tinham visto o post no Instagram. Ainda não sentiram o terremoto que eu acabará de desencadear. Mas sentiriam. O restaurante ligaria sobre a conta não paga. O banco enviaria notificações pela hipoteca atrasada. Amanda receberia o aviso de despejo do estúdio. Imaginei o pânico deles, a confusão, e uma parte de mim estremeceu. Mas outra parte, aquela que fora invisível por tempo demais, permaneceu firme. Eu dera tudo. E eles chamaram de nada. Agora conheceriam o gosto do verdadeiro nada. Não precisava de mim para provar isso. Amanda baixou os olhos, os dedos apertando o copo até os nós dos dedos ficarem brancos. O silêncio entre nós era espesso, carregado com tudo que nunca fora dito. Ela abriu a boca, fechou, como se as palavras pesassem demais. Finalmente sussurrou, eu sinto falta de você. 3 palavras. 3 sílabas que deveriam ter doído, mas só soaram vazias. Porque não era ela quem sentia minha falta. Era o dinheiro. Era a segurança. Era Jennifer que assinava cheques e apagava incêndios, que sorria enquanto seu próprio mundo queimava em segundo plano. Você não sente falta de mim, respondi sem amargura, apenas certeza. Você sente falta do que eu fazia por você. Ela recuou como se eu a tivesse golpeado. Talvez fosse a primeira vez que alguém lhe dizia a verdade tão crua. Os olhos dela brilharam, mas eu não recuei. Não dessa vez. Eu não sou sua salvadora, Amanda. Nunca fui. Inclinei-me para frente, baixando a voz. Você tem 25 anos. É hora de aprender a nadar sem boias. Ela engoliu em seco, as lágrimas escorrendo sem permissão. Não a consolei. Não era meu papel. E se eu afundar? Sua voz tremia. Sorri, não com crueldade, mas com uma tristeza que finalmente tinha espaço para respirar. Então você aprende a boiar. Levantei-me, jogando uma nota na mesa, suficiente para o café dela, não para suas dívidas. Enquanto caminhava para a saída, senti seu olhar queimando minhas costas. Não olhei para trás. Do lado de fora, o ar frio de Seattle bateu em meu rosto, limpando os últimos vestígios de dúvida. Não havia culpa. Não havia medo. Só uma certeza cristalina, eu tinha escolhido me salvar. E pela primeira vez, isso era o bastante. Você sempre foi forte. Mas não pode mais me carregar. Amanda me encarou, os olhos brilhando com uma mistura de incompreensão e rendição. Assentiu devagar, como se o peso daquelas palavras a empurrasse para baixo. Levantou-se, os ombros curvados sob o fardo de uma verdade que ela mesma não podia mais ignorar. Observei-a se afastar, a luz amarelada da cafeteria desenhando sua silhueta contra a porta de vidro. Não era arrependimento o que senti. Era a dor limpa de soltar algo que um dia pensei ser meu dever segurar. Os meses passaram, e o silêncio entre mim e minha família se tornou uma presença tangível, como um móvel antigo que ninguém mais toca, mas que ocupa espaço na sala. Parei de verificar o celular na expectativa de mensagens delas. Parei de me perguntar se, desta vez, seria diferente. Minha vida em Seattle seguiu adiante, marcada pelo ritmo firme do trabalho e pelas noites tranquilas ao lado de Daniel, um cotidiano que pela primeira vez, pertencia só a mim. Mas os ecos do passado chegavam até mim, sussurrados por conhecidos em comum. Meus pais e minha irmã estavam vivendo as consequências de uma realidade que eu, por anos, havia amortecido com meu dinheiro, meu tempo, minha energia. E não era bonito de se ver. A casa da minha infância, aquela que eu havia mantido à tona com $48 mil em 6 anos de sacrifícios, agora exibia uma placa de à venda, cravada no gramado mal cuidado. A pintura descascada da varanda onde eu passara verões inteiros com os pés descalços, contrastava com o letreiro frio do corretor. Eles não conseguiram pagar a hipoteca sem meu auxílio, e os avisos do banco, antes ignorados, haviam se tornado ação.
Agora moravam em um apartamento minúsculo em Retton, um subúrbio sem graça ao sul de Seattle. Trocaram 3 quartos por um único cômodo apertado, onde os móveis antigos, aqueles que eu conhecia de memória, deviam se espremer como peças de um quebra-cabeça mal resolvido. Minha mãe rearrumando suas coisas em espaços que não as comportavam. Meu pai olhando pela janela para um estacionamento, em vez do jardim que ele mesmo plantara. Amanda, por sua vez, havia abandonado as pinceladas. A irmã para quem eu dera $10.000 para montar um estúdio de arte agora usava um avental verde, vaporizando leite e anotando pedidos por um salário mínimo. Um amigo em comum me contou que suas telas, aquelas explosões de cor que ela jurava serem sua vocação, estavam empilhadas em um self-sotorage cobertas de poeira. Ela tentará se virar com freelas e bicos, mas o mundo da arte não espera por ninguém. E quando você para de lutar, ele segue sem você. Não senti triunfo ao saber disso. Só uma tristeza quieta, como o eco de uma música que já não toca mais. Ninguém da minha família tentou me procurar depois daquele dia na cafeteria. As mensagens se tornaram mais raras, as ligações cessaram. Eu havia traçado minha linha na areia e eles finalmente respeitaram. Em vez de gastar energia com o que não podia mais ser mudado, investi em mim. No trabalho, assumi a liderança de um projeto ambicioso, guiando minha equipe por noites de código e apresentações que valiam mais do que qualquer aplauso deles. Meu salário, antes diluído em contas alheias, agora financia meus planos, uma poupança para uma casa própria, viagens de final de semana com Daniel, jantares sem a sombra de uma dívida pendente. Aos sábados, calçávamos nossas botas e trilhávamos os caminhos de Discovery Park, o som das ondas do Puget Sound acompanhando nossos passos. Num desses dias, sentados em um banco de madeira frente à água, Daniel segurou minha mão. Você está construindo algo real, disse ele, os olhos fixos no horizonte. Não para eles. Para você. Aquelas palavras caíram em mim como uma âncora firme e necessária. A distância da minha família não fora fácil, mas fora essencial. Por anos, havia medido meu valor pelo que podia dar. Agora, aprendi a medi-lo pelo que escolhia ser. Não sabia se meus pais ou Amanda um dia entenderiam. Mas isso já não era mais problema meu. Eles estavam encontrando seu caminho, assim como eu encontrar o meu. 1 ano se passou desde aquela noite que mudou tudo. E ali estava eu, em meio a um pequeno jardim em Seattle, envolta em luzes piscantes e o murmúrio suave de uma noite de verão. Daniel e eu nos casávamos não em um salão pomposo, mas em um espaço íntimo, rodeados por 20 pessoas que escolheram estar ali. O ar carregava o perfume de lavanda e grama fresca, e meu vestido branco, simples e fluido, dançava com a brisa enquanto eu olhava para ele. Seu sorriso constante, acolhedor, me lembrava porque havia escolhido aquela vida, aquele momento, aquele homem. Meus pais e minha irmã não estavam presentes. Não os convidei. Não trocamos uma palavra em meses. Sua ausência não era um castigo, mas uma escolha, a mesma que me permitirá respirar. Soube, por comentários soltos, que ainda lutavam para se adaptar. Viviam com menos, trabalhavam mais. Mas não deixei que esses pensamentos se instalassem. Aquele dia era meu. A cerimônia foi breve, mas cada palavra pesava. Prometemos, debaixo de um arco de flores silvestres, construir uma vida juntos, não por obrigação, não por culpa, mas por nós. Quando nossas mãos se uniram, senti o peso de uma promessa cumprida, um futuro que eu havia conquistado. Enquanto dançávamos ao som de uma canção acústica, as luzes cintilando acima de nós, uma leveza desconhecida me invadiu. Minha carreira como engenheira de software me dera estabilidade, uma promoção recente e segurança. Os $147.000 que em 6 anos, eu havia despejado nas necessidades alheias agora alimentavam meus sonhos. Uma casa, viagens talvez, um dia. Uma família que nascesse do amor, não da dívida. Pensei por um instante, em meus pais no apartamento apertado de Retton. Em Amanda, atrás de um balcão, servindo cafés em vez de pintar quadros. Suas escolhas os levaram até ali. As minhas me trouxeram até aqui. Não os odiava, mas também não devia nada a eles. Aprendi que amar não é carregar o peso de alguém para sempre. Que colocar limites e escolher a si mesma pode ser a coisa mais difícil e a mais libertadora que uma pessoa faz. Quando a noite começou a se despedir, olhei para nossos amigos, seus rostos iluminados à luz das velas, e senti uma gratidão tão profunda que quase doía. A felicidade chega quando você escolhe a si mesmo, pensei. E pela primeira vez, acreditei nisso com todo o meu ser.